E aí, gurizada, todo mundo entrando, estão me ouvindo? Dani tá ouvindo, Lucas já tá aí que eu tô vendo, Marcos, tudo certo, áudio bom, vídeo sem trancar? É os guri, é isso aí, é os guri, hoje é os guri. Os guris e as gurias também participando aí conosco, né? No chat da live, né? Então assim, gente, iniciando aí, a gente vai iniciar mais uma live, né? Inicio aqui mais um Resenha na Real. A gurizada tá chegando, o pessoal tá chegando para participar aí. Antes de dizer, né, exatamente falar sobre a pessoa que a gente vai estar conversando hoje, que é uma pessoa conhecida de todos aí, do grande público aí, que convive conosco, né? Eu quero só lembrar que o Resenha é um programa que a gente tem feito, né? Começamos aí a partir desse momento de pandemia e tudo mais, e a gente tem tido bons frutos, né? Tem sido bem interessante, a gente tem tido conversas com diversas pessoas, né? Pessoas de áreas distintas falando sobre coisas diferentes, né? E essas conversas, depois que a gente encerra aqui, elas ficam por 24 horas também nos stories, certo? Do Instagram do @narealpoa. Então fiquem ligados, se por acaso de repente chegaram na metade ou de alguma, né, sempre dá para assistir 24 horas depois. E um tempo depois também, essas lives, né, os nossos programas aqui do Resenha na Real, eles também são colocados no YouTube, né? Então é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Cássio Cardoso. Ó, tá entrando gente, Thiago também, Érica, Jennifer. Então assim, ó, o que a gente já tem no YouTube, tá? Só para vocês estarem por dentro. A gente tem uma resenha com a doutora Débora de Paula, que foi a primeira, que é líder de jovens da IEPC do Rio de Janeiro. Ela também falou sobre Covid, né? Falou sobre questões de saúde. A gente tem a segunda, que foi uma resenha com a missionária Danila, da Itália, né? Nos atualizou sobre as situações da Itália. Foi muito bacana também. A gente teve uma com a psicóloga Caroline Minosso, também de Porto Alegre, da aba de Porto Alegre. Foi bem interessante. Né? A gente teve com o pastores Aloysio e pastora Luiziana, também da IEPC do Rio de Janeiro, falando sobre família e casais. Né? A gente teve uma resenha com o pastor missionário Atos André, né, que é da Brasa de Porto Alegre, mas tem sido missionário na Polônia. A gente teve uma também com o pastor Walter Sommer, da aba de Porto Alegre, falando sobre a Semana Santa, sobre Páscoa, foi bem legal. A gente teve uma outra com o Felipe Minho, certo, que é líder do aqui em Porto Alegre. A gente teve uma também com o pastor Tiago Kuzma, tá? Que também é responsável pelos Na Reais aí do Brasil. E uma com o pastor Lucas Bueno, da aba de Florianópolis, tá? Que é líder de jovens geral aí. Ele falou sobre música, aliás, líder de jovens não, líder, né, do departamento de música de forma geral, né? Então, essas daí já estão todas disponíveis no YouTube. Se você quiser assistir, basta acessar lá o YouTube, procurar pelo Na Real Porto Alegre, e essas resenhas estão todas disponíveis lá para quem quiser assistir, tá? São bem legais, né? Tem outras que também aconteceram depois, mas elas ainda não estão disponíveis, por isso que eu não falei agora, tá? Essa daí é só para, ó, de repente se você não assistiu uma dessas, assista, são todas muito bacanas, tá? E então, né, certo. Cássio, obrigado por esse trabalho de estar editando os vídeos aí. O Henrique também, o Henrique Wagner, tem feito as imagens também para a gente divulgar os resenhas, então tem sido bem interessante nesse sentido. Tá bom? Sigamos então. Hoje, gente, a gente vai falar com um cara que é meu brother, é meu faixa. É o Lucas Minosso, né? Como vocês viram na propaganda antes, que é um cara que é um amigão, né? Eu vou deixar ele se apresentar daqui a pouco. Eu e o Lucas, a gente tem algumas coisas em comum aí. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. E é um prazer, uma alegria estar aqui podendo falar com ele hoje, né? A gente sabe que está sempre na correria também, que ele trabalha na área da saúde, e é sobre isso que a gente vai falar preponderantemente hoje. Mas é isso aí, eu vou chamar o Lucas aqui então, vou convidá-lo, e aí ele aceita lá e a gente pode iniciar o nosso bate-papo, certo? Olha aí, E aí,
Tudo certo, Estão irmão? me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Esse fone no estilo aí, é um estilo, né? Olha Sony. só, Ah, o que que é? Não tô ganhando nada da Sony, né? não tá. Podia estar, né? Não é E que eu esse tô com fone aqui fone. isola bem o ambiente Sim, externo, né? sim. Por isso que eu botei. Tá em casa, tá guardado hoje? Hoje tô. Essa luz tá meio fraca, mas é porque o dia tá nublado, né? Não, mas tá Mas dando pra te ver. dá pra ver bem, então tá bom. Dá Hoje pra- tô de folga, né? Eu Sim. trabalho. Posso me apresentar já? Não? Então, pode começar, cara. Quem é o Lucas aí? Quem é o Lucas Minosso? Então tá. Pessoal, forma pessoal do Lucas, sem ser Acho que a profissional. maioria que está aí na live, pelo menos dos que eu vi, já me conhece, mas em todo caso vou me apresentar. Eu sou o Lucas Minosso, eu estou na área da saúde já há bastante tempo, né? Eu me formei bem novo, né, num curso técnico. Na época e que o Marcos botou, ele vai rolar segredos? Não, acho que não, mas acho que não vai. Eu entrei novinho, né? Entrei com 19 anos na área da saúde, especificamente na Força Aérea, né? Que foi meu primeiro contato profissional, né, com a área. Lá eu ganhei uma bolsa de estudos, que a Força Aérea tinha um convênio com uma escola preparatória da região de Canoas, ali o IPUC. Então eu tirei na época primeiro lugar no concurso lá interno que teve, e aí eu escolhi uma bolsa lá para fazer um curso e escolhi enfermagem também. Acho que por uma ligação materna, né, que a minha mãe também é da área da saúde e da área da enfermagem. Então eu segui mais ou menos na linha aí da minha mãe, né? E também segui a linha da mãe na questão profissional, né? A mãe trabalhou 15 anos aí na prefeitura de Porto Alegre, eu tô na prefeitura desde 2015, já vai fazer 5 anos aí, fazer 5 anos já, né? Que eu Sim. tô lá e já trabalhei em várias áreas da prefeitura. Atualmente faz 1 ano e meio que eu tô no Hospital de Pronto-Socorro, que é um hospital de trauma, né? Um hospital aí junto com o Cristo Redentor, é o maior hospital de trauma da região sul, né? Então, eu acho que em Caxias tem um, se eu não me engano, também. Mas é um hospital de trauma bem importante aí para o nosso estado, né? Sim. Legal, Lucas. Então, tu começou a estudar mesmo foi quando estava na Força Aérea. Bacana, não E, sabia disso aí, né? Legal. isso aí. Tu serviu em Canoas, cara, então? Tu sempre quis ir pra ser da aeronáutica? Como é que foi esse lance aí? Não, na verdade eu não queria servir, né? Na época eu fazia cursinho para vestibular, né? E eu não queria servir, né? Não queria. E aí teve o alistamento, né? Todo homem tem que se alistar no ano em que completa 18 anos, isso ainda é uma lei no Brasil, né? Uhum. Não é obrigado a servir, mas é obrigado a se alistar, né? E aí Sim. na época eu não consegui fugir, né? Da questão de servir, tanto que a pastora Mônica foi uma das pessoas que eu falei que eu não queria, né? Acho que o seu Felipe estava vivo ainda na época, o vô da Verônica e da Débora aí, pai da pastora, e ele é militar aposentado, né? E aí eu disse que eu não queria, né? E acabei servindo e no fim foi bom para minha vida, né? Sim. Deus sabe de todas as coisas, né? Sim, sim. Então, eu fui por um caminho que a princípio eu não queria muito, mas valeu a pena no fim das contas aí. Ganhei essa bolsa, enfim. Mas foi lá que tudo começou, né? Mais ou Sim. menos aí 12 anos atrás. Faz tempo já, tô ficando velho, né? Sim, claro. Teve algum empurrãozinho do Betão ou não? O irmão Alberto? Pois é, cara, eu acho que não, mas não tô sabendo, né? Eu acho que não, porque a mobilizadora, quando o cara se alista, o cara pode ir para qualquer força, né? Sim. Não é uma coisa que passe diretamente por uma força ou outra, né? Sei lá, eu nem sei como é que funciona direito essas questões aí, mas na época ele nem teria como interferir nisso, né? Sim. Eu Não, mas eu escolhi. digo em relação a ti. Vamos, Lucas, vamos lá, vamos se alistar, vamos entrar na aeronáutica. O que tu acha? Não, até não. Pior que não. Ele ficou bem neutra na história toda. Até poderia ter ido pro esquadrão onde ele trabalhava na época, mas eu não quis ir. Não, não foi. Ele ficou neutro nessa situação. Não Sim, influenciou, entendi. não. A mãe, sim, a Entendi. mãe influenciou quando fui fazer o concurso da prefeitura lá em 2012. Eu nem queria fazer o tal do concurso, né?
tava um calorão, assim, até a Onísia fez esse concurso também. E eu nem Ah, fez queria também. ir, a Onísia fez, é. Tava muito quente, acho que tinha uns quase 15 mil inscritos na época, assim. Foi lá na FAPA o concurso, não me esqueço disso. Olha só. E aí eu fui sem estudar nada e dei uma liga aí, né? Fui Sim, conseguir bem em umas coisas, eu achava que eu nem ia bem, e aí consegui entrar ali deu numa certo. parte de luz. Aham. Deu certo. Depois, Sabe que eu sou da FAPA, né, cara? Eu conheço bem aquele prédio lá. Eu acho que deve ter sido. Eu sim, orei muito lá, de repente já tava orando por ti, não sabia aí, ó. 2012 tu tava lá já? Não, já saí antes, né? Mas tava semeando antes, né? Ah, tá. 2009 eu larguei de lá, já tava fora já. Ah, então Fiquei, foi fiquei, isso. fiquei um tempo lá. Mas assim, cara, assim, ó, uma coisa meio interna, assim, mas tu nunca quis ser fuzileiro naval. Não, nunca Fuzileiro quis. naval, nunca quis ser. Eu tenho um amigo que tentou, mas desistiu aí no segundo Largou dia, largou. Não vamos o falar quem negócio. era. Não, o negócio é pegado, né, cara? Esse negócio de fuzileiro naval aí não é fácil. Não. Ele nem tá aqui na live agora, deve estar dormindo, né? Essa hora. Deve estar dormindo, deve estar dormindo. Esse aí tá bem, né? Tá ganhando em dólar australiano e tal. O cara tá super bem na foto. Tá, esse aí tá bem. Esse tá Ó, o bem. Thiago até riu ali, ó, viu? Zé, até o Thiago tá aí, né? Olha só, que privilégio. Thiago sabe quem é o cara que foi fuzileiro naval, que queria ser, sei lá, não sei. Sabe, Thiago Mas sabe. brincadeiras à parte, o cara é nosso brother também, né? É. Vou mandar um abraço pra ele depois. Aham, vamos mandar pra ele. Tá dormindo, com certeza. Ali, ó, Guri, tu vai fazer essa prova, tu não é de gelo, diz o Daniel. Olha só, que bronca, Não é hein? de. Não entendi essa do gelo, mas tudo bem. Também não entendi. Depois acho que ele vai explicar melhor pra nós. Ele, ó, o Shemanayas tá. Shemanayas já tá dizendo quem é o cara quem é o cara que quis ser fuzileiro naval, né? Tá entrando mais gente, a Mari, Martins Freitas, Esse mesmo, né? o Xemanaias. É esse cara aí. Thiago, Thiago disse deixa quieto, o outro falou não tá. O Chamanés está querendo falar em videogame agora só para desvirtuar, mas a gente sabe do que ele está querendo falar na verdade, né? Gelo derrete no calor. Gelo porque tava calor, é isso aí. Agora entendi. É que tu disse que fez no dia um calorão, foi isso? Sim, sim. Acho que era um mês de janeiro, nem sei. É. Não Então, lembro então agora. a Ana tá dizendo que é tipo o Olaf, que gosta de abraços quentinhos, né? Por isso. Isso aí. Mas A então, gente vê Lucas. o Hã? Frozen 2, tive que ver, né? Sim. Não, eu também assisti. Eu fui assistir, inclusive, o último aí com os sobrinhos. Eu tava no Rio. Não tinha assistido ainda. Mas, cara, continuando aí, então, tá? Tu acha, assim, que essa tua formação, assim, ela tem contribuído para ti, assim, agora pensando, assim, num lado, assim, ministerial, assim, tu acha que tem sido, assim, uma coisa de Deus, assim, para tua vida, que tu tem conseguido ser um bom cristão, assim, nessa área, na tua área de atuação, o que tu acha dessa situação? Cara, na verdade, essa é uma indagação que a gente se faz muito, acho, durante a vida, né? Se o que Uhum, a gente está fazendo, com o que a gente trabalha, a gente consegue exercer, de certa forma, um cristianismo, ou direta ou indiretamente, o nosso testemunho, né? A sim, gente que trabalha aí nessas áreas, né, de educação, saúde, enfim, muitas vezes a gente não pode ser direto em relação ao cristianismo, né? Por uma questão profissional, ética, de respeito ao paciente, né? Ou, enfim, tu que é professor também, não pode estar pregando, de repente, abertamente na escola, né? sim, Mas tu influencia com certeza com o teu testemunho, né? Com a tua vida, com o teu caráter. E eu acho que sim, cara, porque quando eu penso no que eu faço, né? Eu penso que naquela passagem que diz assim, tudo que fizeres ao menor dos meus pequeninos estará fazendo por mim, né? Toda vez uhum, que deres de comer a alguém, toda vez que cobrir alguém, toda vez que curar as feridas de alguém, toda vez que, enfim, ajudar com valor financeiro, né? sim, Então eu procuro pensar nisso quando vou trabalhar, até para ter um pouco mais de força, né? Porque não é sim, fácil, assim, trabalhar nessa área, principalmente na área do SUS, né? claro, Eu sempre quis trabalhar no SUS, eu nunca quis trabalhar na saúde particular, né, nem com convênios. Eu prefiro o SUS até, né? Mas o sim, SUS tem suas precariedades, né? Tem suas dificuldades. E o serviço público também, né? Tem suas dificuldades em relação à falta de pessoal, à falta de investimento que todo mundo, né, já está careca de ouvir aí
nos veículos de mídia, enfim, né? Sim, Então, a gente tem muitos desafios, né? Claro. Mas sim, eu acredito que trabalhando lá eu consigo exercer um pouquinho daquilo que é da vontade de Deus para minha vida, né? sim. Não, com certeza, né? Até uma vez o Daniel estava falando sobre isso, que ele tem também certeza, assim, de que, por exemplo, ele trabalhando onde ele trabalha, que é na Restinga, né? O Bigler aí que está conosco aí. Ele disse que ele tem certeza que, de certa forma, né, mesmo que ele não possa falar diretamente, né, como a gente colocou aí, por questões aí até éticas e tal, e coisas da profissão, né, através do testemunho dele, assim como tu disseste aí, isso, as coisas podem ser colocadas, né, porque as pessoas vão olhar para nós e vão ver algo de diferente, né, cara, em todas as situações, na vontade da gente fazer o nosso trabalho, né. Até tem um provérbio de Salomão que eu gosto muito, que até tá na minha página do Face, que ele diz assim, ó, tudo que for colocado, que estiver nas tuas mãos, faça com toda a sua vontade, né? Então acho que se Deus colocou essas responsabilidades para nós, assim, a gente tem o dever, né, de fazer as coisas com muita vontade, com muita sabedoria, né, com muita força, né? Uma forma de adorá-lo também, né? Eu creio. É isso aí. Até tem bastante, tem vários colegas, né, que têm ligação com a igreja e, enfim, outras religiões também. E a gente está sempre falando um pouco também sobre isso, né, no Sim, ambiente de trabalho, enfim, e é sempre muito bom, né, dividir essas experiências aí com os colegas. Fortalece, assim, o grupo, né. sim. Até acho que tem uma colega minha aí que entrou, a gente se dá muito bem lá, é uma colega que eu gosto bastante dela aí. A Cris. Oi, Cris. Não sei se ela Legal. entrou e saiu, enfim, tá aí. Seja bem-vinda, Cris. Está numa live com o Lucas aqui, a gente vai falar sobre questões de saúde também, tá bem bacana. Tá bom? Olha o que a Carol disse aí, ó. A melhor pregação é aquela que não precisamos falar. Que tem que estar de acordo, o que a gente fala tem que estar de acordo com o que a gente faz, né? Se não há um testemunho, não há uma coerência, não faz sentido nenhum. Né? Concordo, isso aí. Gente, continuando aqui. Lucas, então tu é da aba, cara. Desde quando? Desde quando tu tá conosco ali? Bah, boa pergunta, cara. Eu acho, assim, efetivamente falando, né, eu acho que eu comecei a participar mais ah, por mim mesmo, assim, né, não Hum, levado. Porque quando a gente é criança, a gente vai levado pelos pais, né? sim. Enfim, pai e a mãe vão na igreja, o cara vai na igreja. Mas eu comecei, acho que com 15 anos, né? Eu tinha 15 na época, 14 para 15 ali. Tinha um grupo de jovens lá, que eram os adolescentes, né, na época. Aí a Uhum. Verônica fazia parte desse grupo, o Ângelo também, né, que a gente citou aí, também fazia parte desse grupo. O Daniel entrou um pouquinho depois, Daniel já, mas também fez parte aí do grupo. Não sei se dos adolescentes, acho que o Daniel quando entrou já era jovem, né, a gente já estava um pouquinho mais velho, mas então vai fazer aí 18 anos já que Olha eu só. participo aí dos eventos e da congregação. Que legal, cara. Bom Que tempo já, bacana. né? É um bom, Muita gente já passou, muita gente já voltou também, sim. né? É tipo uma maioridade, assim, né? 18 anos, até bem simbólico, assim, É, tá bem simbólico, é isso aí. esse momento, né? Aí, ó, vamos ver. Aborrecentes, diz o Marcos, que eram na época, né? Aí o Daniel, isso quando já éramos jovens maduros, né? O Daniel tá falando também, hein? Tá fazendo uma piadinha aí também. Mas, cara, legal, né? Então tu viveu bastante coisa aí, a galera te conhece, né? Sabe onde tu trabalha, tu colocou e tu tá trabalhando mais na área de trauma, né, Lucas? Mas tá aparecendo de tudo aí pra ti agora nesse momento, né? É que assim, até é uma coisa que é uma situação bastante preocupante, né, lá do nosso setor de trabalho, é que o nosso paciente, ele vem para o hospital porque ele sofreu um trauma, né, grave ou não, Uhum, é um paciente que vem com uma debilidade muito grande, né. sim. Ali o hospital, eu não trabalho na área de queimados, mas o hospital ali é referência de queimados da América do Sul, se eu não me engano, Ô, né. Lucas, só conceitualiza melhor pra nós aí. Quando tu te refere a trauma, é osso quebrado, o que mais aí? Diz aí pra nós, explica aí Então, pra gente, pros leigos. o conceito de trauma é tudo aquilo que pode ser auto-infligido ou infligido por uma terceira coisa. Por exemplo, uma fratura, uma queda, um trauma na cabeça, enfim, o cara cai, tropeça, bate com a cabeça, isso é um trauma, né?
Sim. Pode ter uma fratura ou não, pode ter um sangramento ou não. Então, tudo que se refere a algo que não é causado por uma doença fisiológica, por exemplo, uma gripe. Uma gripe é uma doença da fisiologia, né? Então não é considerado um trauma. Ah, uma doença do coração, essas coisas não são traumas, né? Nosso Uhum. hospital, ele atende basicamente trauma, né? Claro que se entrar lá uma pessoa com uma dor no peito e que tiver um sinal vital alterado, ele vai ser atendido, né? Se entrar Uhum. uma pessoa com uma queixa, por exemplo, de uma dor abdominal e for um caso cirúrgico, essa pessoa também vai ser atendida lá, né? Pode Uhum. ser atendida lá. O hospital é um hospital portas abertas, que a gente chama, né? Mas em determinadas situações os profissionais da triagem lá não atendem, né? Por Sim. exemplo, uma situação de uma dor de cabeça que não tenha uma alteração de sinal vital. O médico não vai atender, né? Eles vão encaminhar para uma UPA ou um posto de saúde, né? Uhum. A, a, a necessidade do hospital funciona basicamente em função, então, dos traumas que acontecem em Porto Alegre, né? Aí, tentativa de suicídio também é considerado, né? Sim. Pode ser por autoinfligimento ou uma intoxicação exógena, que a gente chama, né? Que é quando o Uhum. cara toma lá um monte de remédios, né? Isso também é considerado. Então, o Entendi. trauma tem muitas variações, né? Tem muitas Entendi. nuances. Mas a dificuldade, então, trazendo para esse contexto o coronavírus, né, é que o nosso paciente ele pode vir contaminado com o corona, mas ele Uhum. não vai entrar no hospital por causa do corona. Uhum. Mas por isso que eu digo que é uma dificuldade a mais, né? Porque a gente vai ter que lidar com o corona ao mesmo tempo que vai ter que lidar com a necessidade desse trauma, né? Que pode ser um tiro, pode ser um acidente de moto, de carro, Sim. né? Pode ser uma queda de alguma altura, né? Que é bem frequente também. Vítima de agressão. A gente atende muita vítima de agressão de rua, né? Muito Sim. morador de rua que está ali alcoolizado ou, enfim, drogado e aí é agredido. Então isso é bem comum, né? Esses são nossos Sim. tipos de atendimento mais comuns. Entendi. E, cara, mudou muito a rotina de vocês nesse sentido aí depois do Covid, assim, as questões de vocês se cuidarem, até o paciente que está chegando, como é que é isso aí? Ah, sim, mudou bastante, né? Questão, principalmente do uso de EPIs, né? Uhum. Acho que agora é uma coisa assim que antigamente a gente via muito naquelas notícias no Japão, né? As pessoas andando de máscara na rua. Uhum. Mesmo na época do H1N1 aqui em Porto Alegre, né? Que a gente teve aí, acho que foi em 2008, se eu não me engano. Eu não trabalhava ainda na prefeitura, mas a gente teve aí um surto de H1N1, né? Que era Uhum. uma gripe, né? Ainda existe, né? O vírus tá por aí, mas agora a gente já tem a vacina, né? Então naquela época morreu muita gente também, né? Em virtude do Sim. H1N1, mas não se via esse frenesi todo, porque não era uma coisa tão globalizada, né? E tão Sim. divulgada, né? O corona, ele, além de ser uma coisa altamente contagiosa e muito globalizada, ele alterou a rotina do mundo inteiro, né? Sim. Então, com certeza, alterou a nossa também. A questão, principalmente, do uso de EPIs. No nosso hospital, a gente não teve ainda nenhum caso confirmado, né, de Sim. Covid. Tivemos vários casos suspeitos, mas todos negativados, né? Porto Sim. Alegre, até por sinal, é uma cidade que tem poucos casos, né, em relação ao número de habitantes. É verdade. Então, a gente está bem nesse índice, né? Poucos casos e muito baixo índice de mortalidade, né? Dentro da Sim. cidade de Eu Porto Alegre. até peguei os dados aqui para nós aqui, ó, até para a gente poder conversar. Que em Porto Alegre, né, são 1.711 confirmados, né? Hoje aí nos últimos, hoje já entraram mais 45, né? E tem 74 mortes, né? Comparando com o número de confirmados, até que é um número até que está bem comedido, né? Claro que É, como a gente sempre diz, né? Tipo, enquanto é só um número para nós, às vezes a gente fica meio assim, meio distante, né? Mas quando começa a ser gente que a gente conhece, né? Que os números sim. começam a ganhar nomes, aí o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, né? É, a Mas gente olha teve. só, a gente tem 74, né, mortes em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui. Acho que No eram Brasil, mil tá? e. No Rio Grande do Sul, acho que eram 1.000 e algum, 900, né? Uma coisa assim.
Eu não sei se chega a tanto, cara. No Brasil são 7.485 mortes. Tá morrendo assim uns 300 e poucos por dia, 400 nessas últimas semanas, né? Pelo que eu tenho visto. Subiu um pouquinho. Eu tinha visto uma pesquisa, aí não sei se tu chegou a ver uma última aí, dizendo que a gente vai ter tipo um pico aí no dia 6 de junho, né? Onde 97% das pessoas praticamente. A gente vai ter 97% dos contágios, né? É uma pesquisa que eu acho que vem lá da Ásia, né? Não lembro exatamente qual país. E aí eles fizeram com vários países, levando em consideração as estatísticas de cada um e tudo mais, né? Mas eu acredito que o Brasil seja um caso meio complicado também, de dizer porque é um país muito grande, né? Assim como a China ou como os Estados Unidos, daqui a pouco não tem nada num estado e daqui a pouco pode surgir um foco do nada em um determinado lugar, né? Eu acho que assim, as notícias que a gente vê são de grande maioria dos casos do Brasil, em termos de porcentagem, ali a região central, né, do país, São Paulo, Rio, e a região norte e nordeste, né? Isso. E aí essa questão também da questão da infraestrutura, né? Claro que São Paulo e Rio são locais que têm muito mais hospitais, muito mais infraestrutura, mas também tem muito mais gente, né? Claro, tu vai comparar o número de leitos por habitante e daí acaba sendo complicado, né? É difícil atender todo. Acho que São Paulo atualmente está em 13 milhões de pessoas, né? Não, muita gente, muita gente. E também são cidades que passaram por carnaval, né? Então eu acho que o reflexo um pouco disso também tá aí, né? Enfim, tiveram muito movimento de turismo, né, nesse período. São cidades turísticas, né? Exato. Então, tem muita gente de fora, né, cara? E também são lugares de onde vem. O Thiago atualizou ali, ó. 53 mortes no Rio Grande do Sul agora no momento. E a Ana tá dizendo que o Rio de Janeiro e São Paulo no Sudeste são os grandes focos. Infelizmente, é verdade, é por isso aí, né? Eu acho que muita gente que veio de fora, as pessoas chegam no Brasil por São Paulo e Rio de Janeiro, né? E essa doença foi uma doença que veio de fora. Isso aí, quando propagou, foi primeiro ali. E eu acho que uma coisa interessante, cara, em lugares onde o negócio não se difundiu tanto, é que como a gente já tinha visto que o bicho estava pegando em outro lugar, a gente conseguiu conter no início, né? Eu acho que aqui em Porto Alegre o isolamento começou bem cedo, né? Sim, exatamente. Um dos nossos temores, inclusive, das gestões ali do hospital, é isso também. A gente acha que o isolamento, aquele isolamento mais severo, começou muito cedo aqui. Uhum. E aqui a gente tem a questão do frio, né? Que nesses locais não tem, né? Sim. Então a gente tem essa peculiaridade do frio, né? Sim. E o frio ainda não começou efetivamente aqui no sul, né? Por isso que a gente acha que a situação aqui, por mais que ela pareça ter um prognóstico melhor do que nesses locais, que nem o Isma falou, a questão da continentalidade do país, que é gigantesco, né? Mas eu acho que aqui a gente ainda tem que estar bastante em alerta, principalmente com relação ao frio. Essa doença é uma doença que se agrava no frio, né? Sim. Pode se maquiar também no frio, em função das gripes, né? Das síndromes respiratórias, que a gente chama de SARS, né? Uhum. Então, aqui eu acho que a gente ainda tem que estar com o alerta ligado, né? Não dá para se descuidar aí, sair sem os EPIs. Eu até tinha visto um decreto aí do prefeito que diz que os EPIs seriam obrigatórios nos locais públicos. Eu não sei se isso está valendo já, né? Pois é. Até dentro dos carros eu vi que seria obrigatório o uso, mas eu não sei se isso já está oficializado. Não. Sim. Mas eu acredito que o caminho é por aí mesmo, né? A gente continuar evitando as saídas, né? Para casa e se sair protegido. Né? Exatamente. Então, aqui no sul ainda talvez a situação se agrave, assim, a gente tem uma expectativa de que pode se agravar a situação em função do clima, né? Sim, não, com certeza. É bem complicado esse fator do clima, é um complicador, né, cara? Aqui no Uruguai, na Argentina, no sul do Chile, né, eu acho que aqui na América do Sul são lugares que podem ter um foco maior agora a partir de agora, quando começar o inverno, né, mesmo, né? Mas eu acredito que isso aí que a gente está fazendo agora no início tem contribuído, né, bastante, né, para que o negócio não se espalhe, né? Muito importante. Lucas, tu disse então que se o cara chegar lá para vocês vão ter um cuidado com ele, né? Provavelmente vão dar uma máscara pro cara, não sei, mas acredito que sim. Não, o hospital não tem dado máscara para os pacientes. Os pacientes, que sim, não se tem EPI para todo mundo, né? Entendi. Se o hospital for dar
máscara para cada paciente que chega, o hospital não vai ter máscara para os profissionais, né? Enfim. Entendi. Então é para vocês mais. Só para a equipe. Os Uhum. pacientes que quiserem trazer suas máscaras podem trazer, né? Geralmente eles já vêm de casa, assim, quando são atendimentos onde o paciente procura o hospital e não a ambulância, né? Uhum. Geralmente esses pacientes já têm vindo de máscara e tal. Mas o Sim, hospital não disponibiliza para os pacientes, disponibiliza só para os profissionais, né? Dos EPIs. entendi. A Ana está dizendo O, aí também que aqui nos transportes em Porto Alegre já é obrigado usar no transporte hum, público, né? Então é um cuidado, né? Porque é onde circula muita gente também, né, cara? sim, com Tem que ter esse certeza. Eu não sei cuidado como é que aí. está essa situação do transporte, porque eu não tenho ido trabalhar de ônibus, mas eu vi que o pessoal tem saído mais cedo do hospital. Tem algumas linhas de ônibus que ainda a partir das 7 acho que não funcionam mais, né? Eu não Uhum. sei exatamente quais são as linhas aqui da cidade que estão assim, mas tem essa dificuldade aí também, né? Sim, não, com certeza. É, cara, não é fácil. Mas aí me diz uma coisa: se o cara que tem Covid aqui em Porto Alegre, tá? Vamos dizer que eu tivesse com sintomas, estou aqui na minha casa, aqui, eu saí, fui na padaria e alguns dias depois eu comecei a me sentir mal, tá? O que que eu faço, cara? Para que hospital eu vou? Eu ligo para algum lugar? O que que eu tenho que fazer? Então, a referência da cidade atual, né? Tem o Hospital Conceição, que é aqui na Zona Norte, né, o GHC, mas o GHC também vai atuar numa área de classificação de risco, né? Então, se tu chegar com um sintoma gripal leve, não sei se eles vão te atender, né? Então, assim, o caminho, na verdade, são as urgências e emergências, né? Então, é Conceição, o Clínicas, as UPAs 24 horas, os postos de saúde também estão fazendo esse atendimento, né? Uhum, Na verdade, o caminho para um atendimento de uma queixa, ele não mudou, né? Não tem um local assim que seja a principal referência. Tu vai ter que procurar um atendimento médico, pode ser um particular também, um uhum, convênio, por exemplo. O centro clínico é um convênio que está atendendo na Avenida do Forte especificamente casos de pessoas que têm sintomas gripais, né? Sintomas respiratórios, né? Então, por uhum, exemplo, o Ernesto Dornelles também atende, a PUC também. Então, a maioria dos hospitais atende como sempre atendeu, né? Não tem uhum, assim a gente não tem ainda um protocolo para as pessoas procurarem os atendimentos especificamente, né? Pode uhum, procurar o atendimento que tu preferir. Só um dado interessante, né? É que o Moinhos de Vento, o Hospital Moinhos de Vento, é um dos hospitais que também é referência, né, no coronavírus, inclusive alguns modelos de protocolos internos por exemplo, assim, o que fazer para levar um paciente Covid para um exame, o que fazer num caso de parada. Esses protocolos no Moinhos de Vento têm sido pioneiro. uhum, Eles estão melhor articulados em relação a isso. Em uhum, contrapartida, os usuários do Hospital Moinhos de Vento diminuíram a procura pelo hospital, por medo até de se contaminarem. Então, entendi. a verba que o hospital recebe é uma verba quase que exclusivamente convênio particular e caiu Uhum, bastante nesse período aí, sim, né? Então, assim, é como se fosse uma situação contrária, né? O hospital que é referência está tendo menos atendimentos do que tinha antes, sim, né? Em razão do medo das pessoas, né? claro, com Principalmente. certeza. É, eu Mas o acredito até fluxo da pessoas que não cidade, estão, até pessoas que não estão assim com uma situação assim de com medo de Covid, daqui a pouco o cara, sei lá, tinha uma consulta com um cardiologista, ele sabe que lá é o lugar que as pessoas estão indo para tratar Covid, ele não vai querer ir, né? esse também é um outro reflexo negativo, né? As consultas eletivas estão bem prejudicadas nesse período. O pessoal que faz acompanhamento, não sei se alguém aqui da live aí, algum participante faz, mas se tu precisar de uma situação eletiva, marcar, por exemplo, um cardiologista, marcar, por exemplo, um neuro, essa questão está complicada mesmo na cidade. Uhum, Esse tipo de atendimento eletivo, ele está em segundo plano, né? Atualmente. Não podia ser diferente, né? Enfim, os recursos que a gente tem aí de saúde estão todos voltados para essa pandemia, né?
Claro. Então, algumas outras coisas têm ficado em segundo plano. Mas, por sorte, eu acredito, assim, pelo menos o nosso hospital, nesse período, tem ficado mais vazio, porque as pessoas circulam menos na rua, né? Sim. Então, acontecem menos acidentes, os índices de criminalidade também da cidade diminuíram, né? Em função de estar tudo fechado, né? Sim. Então, assim, o coronavírus, ele tem alguns aspectos positivos, de certa forma, né? Se é que Uhum. podemos chamar de positivos, né? Sim. Tem alguns reflexos positivos dentro do funcionamento da cidade, né? Sim. Não, com certeza. Algumas coisas mudaram, né? De certa forma. Até a maneira das pessoas trabalharem, né? Algumas empresas, por exemplo, estão se dando conta que eles podem trabalhar home office com os seus funcionários, que eles não precisam Sim, estar todos os dias lá, né? Então, eu acredito que nada vai ser igual depois desse Covid-19 aí, porque teve que mudar a maneira das pessoas pensarem sobre a vida, pensarem sobre o trabalho, né? Pensarem sobre a família. Inclusive, é uma coisa interessante, né? Essa questão de família aí. A gente está passando mais tempo também com os nossos familiares, de forma geral, né? Claro que daqui a pouco tem pessoas que não podem, por exemplo, se o cara está lidando direto com, o cara é da área da saúde que nem tu e está lidando direto com o Covid, daqui a pouco ele está até mais afastado da família dele, dependendo. Mas de sim. forma geral, eu acho que as pessoas estão mais em casa, né? Acho que percentualmente falando e por tempo também. Não, com certeza estão. A gente que lida ali com a violência cotidiana percebe isso. Agora, nessa última semana, por algumas coisas já estarem voltando ao seu funcionamento, o hospital já tem tido mais atendimentos e já está mais cheio do que estava antes, né? Sim, Então, tu vê assim que o atendimento nosso, ele é muito, reflete muito a vivência da cidade, né? Eu costumo dizer assim que a gente, querendo ou não, a gente vivencia muito essa questão da violência urbana, né? sim, Então, eu acho que a nossa dificuldade maior é essa aí, é lidar com a pandemia ao mesmo tempo que lida, né, com as questões de violência urbana. E violência urbana lê-se não só assaltos, crimes, mas o trânsito, principalmente, né, um fator sim, bem complicado aí do nosso cotidiano, né. com Mas certeza. nesse período caiu bastante. Mas o fluxo, assim, de atendimento, que só voltando ao que tu perguntou, fica muito individual, né, Isma? É uma coisa, assim, que vai muito da pessoa. Tu pode procurar o atendimento que tu achar melhor, né? Se tu Uhum. tem um convênio, tu pode acessar o teu convênio. Se tu não tem convênio, tu pode procurar as UPAs 24 horas, dependendo de como tu estiver te sentindo. Isso é uma coisa muito particular, né? Sim. Cara, o que eu ia te dizer? Tu acredita que a gente tem então um agravante por causa da situação do inverno, né? Que nem tu colocou, né? Começaram já vacinações para gripe, para idosos, esse tipo de coisa. Tu já ouviu alguma coisa sobre isso? E o que está rolando em relação a isso? A vacinação para gripe, para nós profissionais, já começou, né? Inclusive tem disponível lá no hospital, né? Para quem quiser se vacinar, os postos de saúde, eu acredito que ainda não começou massivamente, porque tem a dificuldade da logística, né? De Uhum. entregar as vacinas e tal. Então, eu não sei como é que está em relação à vacinação nos postos de saúde, mas para os profissionais de saúde já tá acontecendo aí. A Sim, vacinação aderem, enfim, né? Outras aderem. Também é uma situação bastante particular, né? Eu, por sim, exemplo, fiz a vacinação há uns 4 anos atrás e fiquei meio gripado, assim, normal, né? Porque é a sim, um cepa do pouquinho. vírus atenuada. Sim, Mas teve alguns anos que eu não fiz e não peguei gripe nenhuma, né? Então, sim, mas eu estou sempre lidando com muitos materiais contaminantes, né? Então a minha imunidade é diferente da tua, né? Por exemplo, sim, eu claro, lido diretamente com uma série de doenças, então o meu organismo já é mais, já tem mais defesas, né? Do que sim. uma pessoa comum. Sim, eu até acho que no meu caso também eu acabo tendo bastante contato, porque como eu dou aula, né, cara, eu circulo com muita gente por dia, né? Cada turma Sim, tem 30 pessoas, né? Então, tipo, a cada, sei lá, 50 minutos eu tô trocando, eu tô fazendo um giro, eu pego o material, eu pego o caderno deles, né? Aí sempre tem uns gripadinhos, aquele ambiente fechado, como é a escola pública, acaba sendo uma aglomeração, vamos dizer assim, eu acho que a gente acaba também tendo essa situação, mas
eventualmente, assim, pelo menos uma vez por ano, assim, eu pego um gripão, assim, meio violento, assim. Eu acho que por isso, entendeu? Até por essa situação aí de não ter proteção nenhuma e tal. Eu A acho Ana, que o pessoal que a Ana trabalha tá com dizendo aí criança, para nós aí, ó, só da questão que tu falou da vacinação, para advogados também, a OAB está fornecendo a vacinação mediante hora marcada, né? Os professores a gente também tem esse acesso aí. né, o pessoal que trabalha com criança é mais suscetível, Isma, acredito que a esse tipo de contaminação, muito porque as crianças não se protegem, né? As Sim, crianças, por exemplo, quando espirram, elas não põem a mão na frente, né? Então, sim, é é uma linha direta, né, de germes aí. Os adultos, acho que se protegem um pouco mais, né? Por isso que sim. quem trabalha com criança está sempre muito suscetível, realmente, né? É. Eu que trabalhei no FASC, na Fundação de Assistência e Cidadania de Porto Alegre, um tempo, nessas épocas de inverno, eu costumava ficar, assim, gripado, com tosse também. Não chegava Uhum. a ser uma coisa grave, não ficava com febre nem nada. Agora no hospital, não. Desde que eu comecei a trabalhar no hospital, eu não tenho mais tido nenhuma gripe, nenhum resfriado, mas muita em função também que a gente se protege melhor, né, no Sim, hospital, claro, do que, enfim, na sala de aula, por exemplo, né. sim. É uma Vocês têm os questão de... protocolos ali, né, aí que acho que acabam contribuindo para É vocês, de muito forma geral. gente, por exemplo, a roupa que eu uso no hospital eu não trago para casa, o tênis que eu uso no hospital eu não trago para casa. É Uhum. diferente da sala de aula que tu vai com a tua roupa e volta, né? Sim, exato. Não tem equipamentos de proteção, né? De luvas, de... Deveria ter, né? Inclusive é uma situação que o coronavírus pode mudar, né? Com certeza, com Nas certeza. salas de aula aí. Inclusive estão estudando aí, eu vi que o prefeito está estudando voltar às escolas particulares, inclusive por terem mais recursos nesse sentido, né? De terem mais recurso a um álcool gel, a Sim, equipamento de proteção. Os alunos também têm mais recurso, né? Eu não sei como é que com está essa certeza. situação aqui, mas eu vi que tinha um estudo que de repente iam começar pelos particulares para depois começar na rede pública, né? Faz Então, sentido, com certeza faz sentido. O Marcos também está dizendo que os trabalhadores de albergue ainda não podem se vacinar, né? Mas deveriam também, né? Porque também estão numa situação de exposição bem complicada, né, cara? Recebem gente aí também, às vezes não sabem nem onde é que o cara estava, de onde veio, né? E já com outras complicações de saúde também, e de higiene, né? A gente sabe que isso é bem complicado, assim. mas é que isso é uma coisa muito, infelizmente, é uma coisa muito individualizada, né? Sim, A proteção, ela tem que partir de ti, né? claro. O Estado não vai fornecer o acesso a todo mundo, né? Sim, Então é uma coisa muito particular. Quem tem Marcos que trabalha aí no albergue tem que se proteger independente dos outros. sim, com É certeza. uma coisa que é bem particular mesmo, né? Sim. Eu, por exemplo, a gente raramente está saindo, né? Nosso trabalho também foi afetado, a Ana está no home office direto. E eu, assim, quando a gente sai, assim, normalmente vai para supermercado, farmácia, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, também de máscara, né? Tendo cuidado, esse tipo de situação, né, cara? Importante que as pessoas todas deveriam ter consciência, até porque é uma situação, assim, a gente está cuidando dos outros, né, quando a gente está fazendo isso. E a gente tem que ter assim, um senso de comunidade, né? Tipo, não é só a gente tem que olhar, sabe? Eu tenho que me preocupar com o cara que está trabalhando, no atendente ali, que está colocando para mim as frutas e as verduras, né? Eu tenho que me preocupar com a pessoa que está num caixa, esse tipo de coisa toda. A gente tem que ter uma noção em relação a isso, né? Isso que é importante. Eu acho que esse sentido coletivo, né, de não olhar só para nós, mas olhar para os outros. Assim, eu acho que essa questão da prevenção é importante nesse sentido também. Não, eu concordo contigo, mas eu vejo que infelizmente as pessoas, se não tiverem uma certa pressão principalmente do Estado, né? Sim, Elas não atuam com tanta preocupação. Eu, por exemplo, é ali na verdade. frente do hospital tem uma Caixa Econômica Federal, né? Então Uhum, tem uma janela nossa que dá para ver ali a Caixa Econômica. Como a gente chega muito cedo, às vezes tu vai tomar um café, fica ali dando uma olhada pela janela, e aí a gente vê as filas, né, nos bancos. uhum, Isso é bem sim. cotidiano e é bem diário. E ali tu vê que tem pessoas que usam máscara e tem pessoas que não usam, né? Sim, Então, claro. é que nem tu falou, tu tem que ter a preocupação com o teu próximo, com certeza. Sim. Mas isso também não é uma coisa que todo mundo vai fazer, né? A gente Infelizmente, não é pode verdade.
achar que todo mundo vai cooperar, né? Que Sim, não é essa a nossa realidade, né? Então eu sim. sempre digo que onde a pessoa, tu colocou bem, né? Onde tu tiver a noção de que tu tem que se proteger para também proteger os outros, tu já vai estar contribuindo para que essa doença não se espalhe, né? É verdade, é verdade. Muito boa Ali no colocação, é. hospital, atualmente, assim, o que a gente faz? Quando a gente vai se dirigir a um paciente, a gente tem uma área comum, né? Que são que é a área onde os colegas ficam, né? Que é a parte do posto de enfermagem, que a gente chama, ali onde ficam os computadores, as prescrições médicas, o material, enfim, medicações, e tem a área dos pacientes. Quando a gente acessa essa área dos pacientes, a gente sempre acessa, atualmente, né? De luva e máscara, Uhum, independente do paciente ter Covid ou não. Então, eu sempre que tenho contato com algum paciente, eu estou de luva e estou de máscara. claro. Ainda que não seja um paciente que esteja naquele grupo como é que ali no grupo dos que estão em protocolo de pesquisa, né? Sim. Então, é um método que o hospital adotou por uma questão que a gente não tem como saber, né? Quem é que está contaminado, quem não está. Na rua, a mesma coisa, né? Então, se tu Sim, puder usar o EPI, é a melhor coisa que tu pode fazer nesse momento, né? sim, exatamente. Cara, assim, a gente tem mais uns 10 minutos, tá? Eu vou dividir aqui para nós aqui, ó. 5 minutos para a gente falar um pouquinho dessa tua profissão de técnico em enfermagem. Se tu puder dizer para nós o que, que o técnico em enfermagem faz num hospital, qual é a função dele. Se alguém se interessar, onde é que o cara pode estudar isso? Como é que ele pode procurar um curso para isso? O que tu poderia dizer para nós em relação a essa situação? Então, o que que o técnico faz, né? O técnico de enfermagem é o responsável por executar as ações referentes ao tratamento, né? Então, Uhum, todo o tratamento que o paciente for ter, seja medicamentoso, seja por um auxílio a uma cirurgia, né, um auxílio ao médico, né, seja ele por uma intervenção direta, por exemplo, um curativo, uma questão de atenção à higiene, né, do paciente também, a gente auxilia. Então, nesse âmbito, a função do técnico basicamente é promover o tratamento que esse paciente precisa durante seu período de hospitalização, né? No caso, uhum, trazendo para o âmbito hospitalar, que é onde eu trabalho, né? Então, desde a verificação dos sinais vitais até a alta, né, do paciente, a enfermagem lida muito diretamente, até mais do que o médico, né? Com certeza, uhum, porque lida quase que o tempo todo, né, com o paciente. E aí, dentro disso, tem muitas especificações, né? Tem muitas áreas da enfermagem, né? O hospital nosso, por exemplo, ali tem uma emergência, tem um bloco cirúrgico, tem uma UTI, tem uma UTI de queimados, tem uma UTI pediátrica, tem um banco de sangue e tem as enfermarias, que é onde eu trabalho, né? uhum, Atualmente. Dentro da minha enfermaria, o que que eu faço, né? Qual é a rotina? A gente chega, pega o plantão que é o teu colega que te passa, né? E aí ele vai uhum, te passar quem são os teus pacientes dentro de uma escala ali de trabalho, né? A gente divide pelo número de pacientes que tem dentro da unidade e o número de colegas que estão, né? uhum, Então, dentro disso, tu vai te inteirar do que aconteceu com o paciente, quais as especificações que ele vai demandar, né? Por uhum, exemplo, vou dar um exemplo aqui. O paciente é um paciente vítima de acidente de moto, por exemplo. Daí o cara passa lá, ele tem uma fratura, assim, assim, assado, sinais estão estáveis, demanda medicação para dor, demanda antibiótico terapia, se ele caminha ou não caminha, né? Não vou usar termos muito técnicos aqui, mas é claro. basicamente isso. E aí a gente chega, verifica os sinais vitais e toma nota da prescrição para seguir o protocolo aí que o médico deixou de tratamento, né? Uhum, E assim é a rotina do dia a dia aí. É uma rotina bem pesada às vezes, né? Mas sim. eu gosto, assim, eu tenho uma equipe muito boa, nossa equipe é muito boa de trabalhar ali. A gente tem colegas que se ajudam bastante, isso também é bem importante dentro da saúde, né? Sim. Que a equipe seja coesa e que os colegas auxiliem uns aos outros, né?
Porque senão o ambiente é um ambiente bastante pesado, né? De trabalhar, tá lidando com a dor, tá lidando com o sofrimento, às vezes com a morte, né? Sim, claro. Então é importante isso, né? Que os colegas sejam bem unidos, que tu tenha também amizade, né? Com os colegas, não Uhum, sejam apenas colegas, né? Muitas vezes a gente passa mais tempo com eles, né? Do que com a família, principalmente agora, né? claro. Então isso é um fato bem importante, né? Que as equipes trabalhem bem juntas, né? Sim. Não, com Para certeza. procurar fazer o curso, tem N escolas, né? Em Porto Alegre aí tem, acho que o IPUC em Canoas, mas acho que tem, não sei se aquele Senai tem, não estou bem certo se o Senai tem. Ali no hospital a gente tinha uma escola que fazia estágio, mas agora eles não estão mais fazendo, em função, acho que desse corona aí. Tem que Uhum. pesquisar, eu não sei direito aí onde tem cursos, Mas é mas fácil de encontrar. Se o cara é procurar, fácil, ele acha rapidinho. é fácil de encontrar. Não é muito barato, assim, eu tenho alguns que reclamam disso, assim, né, a Uhum. relação ganho com a relação investimento, né. Uhum. Infelizmente, é uma profissão muito desvalorizada no Brasil a nível de ganhos, né, assim como professor, né. Eu Sim. acho que segue mais ou menos uma mesma linha, uma profissão de suma importância dentro, né, do país, dentro da sociedade, mas Sim. muito pouco valorizada, né. É. Então as Felizmente. pessoas acabam não procurando em função dessa desvalorização. Eu, graças a Deus, trabalho no setor público que tem um pouco mais de valorização ainda, né? Mas são Uhum. coisas que os políticos querem tirar, enfim, isso é uma outra conversa, né? Sim, Mas é com uma certeza. profissão que é, às vezes, muito ligada até, de certa forma, a uma caridade, né? A um Sim. altruísmo, assim, né? Uhum. Tem um pouco essa ligação, porque por salário, infelizmente, os salários são bem baixos, né? Então as Sim, pessoas que trabalham porque gostam mesmo, né? com certeza. É, infelizmente tem essa situação aí, né? Mas são, que nem tu disse, né? São funções que são vitais, né, para a sociedade. Sem esses Com tipos de certeza. profissionais, a sociedade ela vai falecer, né? Ela vai virar falência completa, né? Não tem, a gente tem que ter saúde, educação e segurança são áreas que são fundamentais, né? Não tem como viver sem isso. Cara, os comentários aqui do chat, a Carol disse que tenhamos uma pandemia, né? Uma de empatia, né? O Marcos disse que o Senai está fazendo curso, sim. Então deve ter no Senai, se, a galera, se alguém se interessar, procura aí. Mas que nem o Lucas disse, vai achar fácil, coloca no Google ali que vai ter. Eu acho que até hoje, né, com mais facilidade, porque tem escolas técnicas, né, e universidades que estão trabalhando com polos, né, então acho que tu consegue também, às vezes, até na tua cidade, assim. É E o só um Daniel adendo falou que o assim, papo tá bom. Pode falar. só, só um adendo assim, é uma profissão não muito remunerada, mas é uma profissão que tem uma inserção rápida no mercado de trabalho, né? Então, assim, Sim. de repente alguém que esteja desempregado consegue fazer o curso, consegue se inserir rápido no mercado de Sim. trabalho, porque tem muita vaga, né? Enfim, tem diversos locais de trabalho, diversas áreas de atuação, né? Então, é uma profissão Uhum. que tem essa peculiaridade também. Concurso público Sim. geralmente abre muita vaga, né? Então, Sim. se a tua intenção é inserção no mercado de trabalho, é uma boa opção, a enfermagem é uma boa opção, com certeza. Bacana. Lucas, cara, a gente está indo para a nossa parte final e a gente deve ter uns 4 minutos. Te deixo o tempo livre para tu trazer uma mensagem para a galera aí, né? Fica à vontade. Então, eu separei aqui um versículo, né, que está tá lá em João, capítulo 16, que, contextualizando rapidinho, é quando Jesus está falando ali a respeito de que a tristeza dos discípulos seria transformada em alegria, né? Então, Uhum, acho que esse momento é um momento onde a gente vive uma tristeza aí pelo afastamento social, pela dificuldade financeira, pelo medo de perder um ente querido ou de ficar doente, enfim, né? Aí diz ali no versículo 16, aliás, capítulo 16, versículo 29 ali, então. Então os discípulos de Jesus disseram: Agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: Agora vocês creem?
Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Então a gente crê aí que Jesus venceu o mundo, né? E por isso a gente pode acreditar no amanhã. Essa é a mensagem que eu deixo aí, que com certeza a gente tem aflições, né? Principalmente nesse período. Mas Jesus venceu todas essas coisas na cruz, então todo mundo pode ter esperança aí de um futuro melhor, de dias melhores aí. Em Jesus, amém. Amém. Lucas, te agradecer aí pela participação, cara. Foi muito bacana a nossa conversa aí, né? A gente pôde rir, pôde falar coisas sérias, né? Podemos falar de vários assuntos interessantes aí. E muito obrigado mesmo aí por se colocar à disposição para conversar com a gente. E quero agradecer também aos demais aí que participaram, né? A galera que esteve aí no chat Valeu. comentando, a galera que curtiu. O Dani até falou antes ali, chuva de corações, e deve ter saído apertando, né? E o coraçãozinho subiu aqui no canto aqui. Mas é isso aí, gente. Um abraço aí, fiquem com Deus, Lucas também. Tá? E quinta-feira a gente tem outro aí. Fiquem aguardando aí nas redes sociais aí que vai aparecer uma outra conversa interessante pra gente aí, tá bom? Um abração aí. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.